Mais uma vez, bom dia a todos, graça e paz. Nós estamos aqui para falar da graça de Deus. Nós somos o Projeto Edificar e estamos para ministrar o Evangelho de Jesus Cristo. O nosso tema desta manhã é formando um time em unidade. Formando um time em unidade. É o nosso tema desta manhã. Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 15. Versículo número 13. Romanos capítulo 15, versículo número 13. Formando um time em unidade. Nós estaremos aprendendo mais um pouco da porção da graça de Deus. Você que achou, coloque a mão sobre a sua Bíblia e nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela sua palavra que nos apresenta. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo aquilo que tens realizado em nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por nos alcançar. Muito obrigado por nos transformar e nos conduzir nesse processo de transformação a sermos a tua imagem e a tua semelhança. Graças nós te damos todos os dias das nossas vidas. Que o teu Espírito Santo possa, Senhor, nos conduzir para vivermos uma vida em plenitude, para vivermos uma vida diferenciada e que juntos possamos formar um time e que possamos viver de fato em unidade para a tua glória. Assim oramos no teu nome, Jesus. Amém e amém. Romanos 15, 13, formando um time em unidade. Diz o Evangelho que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Vou ler novamente. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo ele concluiu o que havia desenvolvido no capítulo anterior da carta aos Romanos. O apóstolo Paulo ele deixa claro que espera que a unidade da igreja seja a nossa busca constante. E para que Deus, o Deus de esperança, seja glorificado em nossas vidas, para que nós venhamos a acolher uns aos outros, para que nós venhamos a viver uma vida conforme Ele estabeleceu para cada um de nós. E nessa busca pela unidade, nessa busca de vivermos como um time, de vivermos em unidade plena, seja desenvolvido em nós, surja em nós um novo homem coletivo. Porque nós sabemos muito bem que uma nova criação nós somos. Nós sabemos muito bem que um novo ser, a imagem e semelhança de Deus, foi criado. Porque o Adão do Éden pecou, transgrediu e o homem ficou corrompido. Mas que em Jesus Cristo foi formado um novo ser, um novo homem, uma nova criação. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha, é preciso viver um novo homem de uma forma coletiva. É preciso viver um novo homem de uma forma integral. É preciso viver um novo homem como igreja, não apenas como um novo ser, como um novo Clay, como uma nova Fernanda, como uma nova Regina, como um novo Jadir. Não, é preciso vivermos como igreja. Precisamos viver urgentemente como igreja. Precisamos fazer todo o esforço possível e imaginável para que todos os povos, toda raça, toda tribo, toda língua, todos possam ver a igreja de Cristo Jesus sendo estabelecida em toda a terra, vivendo uma vida em obediência e em glorificação ao nome de Deus. Esse é o desejo apostólico e esse é o desejo divino. Mas esse desafio de Paulo, que tem cerca de 2.000 anos, quase 2.000 anos, esse desafio ele permanece até hoje. Nós estamos muito divididos. Nós estamos muito divididos. E é por isso que, numa outra passagem em Coríntios, eles estavam dizendo, uns estão dizendo, eu sou de Paulo. Outros estão dizendo, eu sou de Cefas, ou seja, de Pedro. Outros estão dizendo, eu sou de Apolo. Aí Paulo diz, mas quem é Paulo?
servos. Quem é Apolo? Senão servos do Deus vivo. Que somos nós? Senão servos do Cristo. O que nós estamos fazendo? Nós ainda não conseguimos entender que a igreja não é minha. A igreja é de Cristo. E é o nome de Cristo que precisa ser estabelecido em toda a terra. Mas para o nome de Cristo ser estabelecido em toda a terra, eu preciso aprender a viver a prática do acolhimento. Eu preciso viver uma busca constante pela comunhão. Eu preciso viver em unidade com os meus irmãos. Eu preciso viver em unidade com vocês. Vocês precisam viver em unidade comigo. Nós precisamos ser um. Porque se nós não formos um, nós estaremos fazendo várias facções dentro da igreja. E um reino dividido, ele não subsiste. Ele não é estabelecido. Então, o argumento que Paulo usa nesse contexto todo que ele fala sobre a igreja e sobre a excelência de ser igreja e de ser igual a Jesus Cristo, é um argumento parecido com o argumento de Jesus Cristo em João capítulo 17, quando ele diz que sejam um para que o mundo creia que tu me enviaste. A oração de Jesus: Pai, eu oro para que eles sejam um, para que eles sejam um como eu em ti sou um. Como nós somos um. E aí sim o mundo creia. O apóstolo Paulo ele tem um argumento bem semelhante a esse argumento de Jesus, a essa busca da unidade. Como é que essa busca da unidade vai fazer com que você e eu estabeleçamos o reino de Deus aqui na terra, e as pessoas de fora, ao olharem para nós, possam dizer: ali sim há a igreja de Cristo revelada. Ali sim há o povo de Cristo. Ali sim há aqueles que vivem segundo o cabeça da igreja, segundo Jesus Cristo, que é o Senhor de toda a terra. Mas como é que nós podemos viver isso? Como é que nós podemos fazer isso? A ideia é essa: que a nossa unidade, a nossa integração, a nossa cordialidade, a nossa mutualidade, o nosso pensar parecido, mesmo com divergência, possa fazer com que o nome de Cristo Jesus seja exaltado em toda a terra, para que a igreja seja conhecida como a igreja do Cristo, da circuncisão, não da circuncisão humana, que é feita lá no crepúsculo do menino, quando ele nasce, ao 8º dia, é feito lá o processo de circuncisão. Não, não é essa circuncisão, mas a circuncisão do coração. Aquele que circuncida os corações humanos, aquele que tira todo o embaraço, aquele que tira tudo aquilo que separa, aquele que tira tudo aquilo que afasta, aquele que tira tudo aquilo que faz com que não dê certo. Nós somos circuncidados no coração. Mas para que a igreja seja conhecida como a igreja, aquele que circuncida os corações, nós precisamos viver uma vida comunitária. O que tem caracterizado a raça humana desde os tempos mais remotos é a divisão. A divisão ela tem caracterizado a igreja em toda a terra e a raça humana em toda a terra desde os tempos mais remotos. Existem guerras e rumores de guerra há milhares e milhares de anos. Existe discussão há milhares e milhares de anos. Existe o preconceito. Eu não falo contigo porque você é samaritano. Eu não falo contigo porque você é judeu. Há milhares e milhares de anos. Existe juízo. Os meus filhos, hoje que é dia da mãe, os meus filhos são filhos maravilhosos. Não dão trabalho, o filho está aprontando, está fazendo tudo de errado. Os meus filhos, mas o filho dali, daquela ali, hein? Só Deus na vida deles. Juízo. A pessoa julga todo mundo, mas se acha a única pessoa certa, a única família correta. Mas isso já acontece há milhares e milhares de anos. O desprezo mútuo. Ele é pobre, ele não pode andar comigo. Ele é mal vestido, ele é mal cheiroso, ele não pode andar comigo. Dá um banho nele.
Compra um desodorante, um perfume, uma roupa nova, dê para ele. Ah, não está com dinheiro para comprar uma roupa nova? Pega uma roupa que você está usando, que não está usando, porque os estudiosos vão dizer, se você comprou uma roupa e ela está 3 meses no seu guarda-roupa, para as mulheres essa especialmente, tá, gente? Os estudiosos dizem que se você comprou uma roupa e ela está 3 meses no seu guarda-roupa, você não usou ainda, você não vai usar mais. Dê essa roupa. Dê essa roupa. Comprou, tem 3 meses, não usou, não vai usar mais. Dê a roupa. Dê. Faça isso. Vamos viver em comunidade. Vamos amar o próximo. Vamos viver sem preconceito. Vamos viver sem espírito de divisão. Então essa é a argumentação que Paulo ele vai usar na sua argumentação, na sua defesa. Porque quando nós buscamos a unidade de todo o coração, nós testemunhamos que Jesus Cristo é verdadeiramente o quê? Ele é o príncipe da paz. Ele é o grande reconciliador. A palavra de Deus vai dizer que Ele nos deu o espírito da reconciliação. Mas como eu posso dizer que eu tenho o espírito da reconciliação, que eu vivo fazendo divisão? Que eu vivo afastando as pessoas de Deus? Que eu vivo achando que eu estou certo, que todo mundo está errado, e por todo mundo está errado, eu não quero essas pessoas todas erradas perto de mim. Como isso? Mas Deus me deu o espírito da reconciliação. Eu sou um reconciliador. Não seja um reconciliador de fato, de verdade. Seja alguém que venha reconciliar. Seja alguém que venha pegar o caído à beira do caminho e estender a mão. Seja alguém que venha pegar alguém com a vida desgraçada, arrebentada, e venha estender a mão. Seja alguém que venha pegar uma pessoa que está aos farrapos, imundo, prostrado, caído, vivendo no pecado, e não venha rejeitar, venha estender as mãos e venha dizer, olha só, Deus, Ele te ama e te ama muito. Eu quero ser um ajudador da sua vida. Seja alguém que veio para restaurar a raça humana. Seja assim. Tem um desafio para você, um desafio para mim. E qual é esse desafio, pastor? É de viver uma vida em unidade. Você está em Romanos, Romanos capítulo 15, versículos 14 ao 21. Tem um exemplo de Cristo, para que nós venhamos ter um modelo de uma maneira de viver. Paulo vai dizer à igreja, Romanos 15, 14 a 21. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Olha a mutualidade. Aconselhar-se uns aos outros. A respeito de alguns assuntos eu lhes escrevi com toda a franqueza, como para fazê-los lembrar-se novamente deles por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus, para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação. Aí o pessoal vai dizer assim, olha, Paulo e Tiago eles não davam certo não. E Tiago vai dizer, Paulo vai dizer que a fé é sem obras. E Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Aí as pessoas vão fazer esse espírito de confusão, de contenda. A Bíblia dizendo, ó, a Bíblia tem erros, tá vendo? Paulo diz, a fé sem obras é morta. Tiago diz, Paulo diz, a fé não tem obras, é fé, não é obras. Tiago vai dizer, a fé sem obras é morta. Olha só que conflito, olha só que confusão. Paulo está dizendo, a fé não tem nada a ver com as obras da lei cerimonial judaica. Porque as obras da lei cerimonial judaica encerraram-se quando Cristo bradou, está consumado. Quando ele se ofereceu em libação, em oferta aceitável a Deus, um justo morrendo pelos injustos. Ali, de uma vez por todas,
toda a lei foi cumprida. Ali, de uma vez por todas, foi estabelecido um novo e vivo caminho, foi estabelecido um novo pacto. Então, é por fé no sacrifício de Cristo Jesus. Não tem nada das obras cerimoniais judaicas, é isso que Paulo está dizendo. Mas quando o Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta, é que fé, se você não sabe, é uma atitude. Fé não é falar da boca para fora, cantar bonitinho, vivo através da fé, a fé que me impulsiona e me traz a força que eu preciso para viver. Graça, glória, ousadia e poder. Que bonito, música linda, maravilhosa. Eu vivo através da fé, pela graça sois salvos por meio da fé. Que coisa maravilhosa. Mas se isso não age na sua vida, não serve para nada. É só uma canção bonita, é só uma frase bonitinha. A fé, ela tem que agir e reagir. É isso que Tiago vai dizer. A fé sem obras, sem ação, sem resultado, ela é morta, porque fé é uma atitude, e atitude é uma ação. É por isso que Paulo vai dizer aqui sobre isso. Daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação. A palavra, ela gerou frutos, e os frutos, eles deram um novo sabor para a vida, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores, até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. Então, Paulo está dizendo, eu estou pregando para que as pessoas conheçam o Cristo, para que as pessoas que não conhecem o Cristo venham conhecer, para que as pessoas que só conhecem o não como resposta venham conhecer o Deus do sim do amém, para que as pessoas que só conhecem a derrota como um fator de vida venham conhecer o Deus que é vencedor invicto. Eu estou aqui pregando, anunciando, agindo, testemunhando. Eu estou aqui procurando revolucionar no meio de uma geração em trevas, caídas e perdidas, para que o Cristo ressurreto seja ouvido e se faça ser conhecido em toda a terra. Porque foi Cristo quem nos escolheu. É Cristo quem nos tem acolhido. É Ele que veio ao nosso encontro, mas nós precisamos levar isso para as pessoas. Nós precisamos levar isso para fora. É muito bom aprendermos aqui aos domingos, é muito bom aprendermos aqui nas reuniões, mas nós não podemos ser um crente somente do domingo. Nós somos os crentes do domingo de manhã, é isso? Não, nós somos os crentes de todos os dias. Nós somos cristãos todos os instantes. No meu trabalho eu posso testemunhar no Senhor? Claro que sim. No meu ambiente escolar eu posso testemunhar no Senhor? Claro que sim. Dentro da minha casa, dentro da minha família eu posso testemunhar no Senhor? Claro que sim. Por onde quer que eu passe eu posso testemunhar no Senhor? Claro que sim. Você é testemunha viva do Senhor. Nós precisamos levar essa verdade para que todos possam receber a Cristo como Senhor e Salvador. Cristo, Ele nos trouxe a graça, nos trouxe o Evangelho. Tenho falado já durante muito tempo sobre isso. O Evangelho é boa notícia. Que boa notícia nós temos dado? Será que eu posso me calar no meio de uma geração que se diz evangélica, mas que está preocupada somente com o seu bolso? Será que eu posso me calar com esse comércio que tem sido feito? Bíblia da mulher, Bíblia do pai, Bíblia da mãe, Bíblia do irmão, Bíblia do sobrinho, Bíblia da cunhada, Bíblia da namoradinha, Bíblia do noivo. Uma é 139, outra é 140, outra é 129, 119. Aí você diz, pastor, estou com uma Bíblia nova. Que bom! Mas não adianta nada você ser impulsionado a comprar essa Bíblia se você não ler. Eu preferia que você tivesse uma Bíblia simples de R$10 e lesse. Bom, eu tenho 17 Bíblias, 17 versões de Bíblia. Eu não tenho nada contra você ter Bíblias. O problema é que estão fazendo comércio.
e você compra um monte de Bíblia, eu conheço um monte de gente que tem um monte de Bíblias, e só fica aberto no Salmo 23 ou no Salmo 91. Outros nem aberto fica. Ah, pastor, é tão bonitinha essa Bíblia aqui da mulher, ela é rosinha, tem uns tonzinhos, umas nuances de lilás, ela é tão bonitinha que eu deixei fechado. Aí eu não leio a Bíblia. Adiantou de alguma coisa? E está lá na mídia, está lá nos programas lá. Olha aqui, gente, ó. Aqui, ó. Compra aqui o meu CD, compra isso, compra aquilo outro. E a pessoa vai lá, R$5 cada CD, R$10 cada CD. E a pessoa acha muita graça disso. E até compra. Não gosto de citar ninguém, mas vou citar porque é meu pai. O meu pai, eu estava ontem na minha mãe, meu pai, ele tem uns 30 CDs que ele compra. Ele vai nas igrejas visitar, e aí tem um cantor lá. Ele compra. Tem CD de 2009, 2010, 2011, tudo lacrado. Ele nem ouviu. Ah, pastor, ele comprou para ajudar o irmão. Glória a Deus. Mas não siga isso como se fosse um comércio. Não seja influenciado pelas pessoas que estão preocupadas simplesmente com o seu bolso. Eu faço escola de missões, você sabe disso, na Igreja Batista Betânia, pastor Neil Barreto. E o pastor Neil estava testemunhando. Ele vai nas rádios, Melodia, na rádio 93 FM, e ele falou que num dos intervalos lá, os pastores renomados viraram para ele e falou: Neil, você é um, eu não posso falar a palavra, um bobão. Era uma outra palavra, um pouquinho mais pesada, os pastores, tá, gente? Vamos isso. Você é um bobão. Aí, irmão, que isso, irmão? Mas por que estamos chamando disso? Porque quantas visualizações tem lá nas suas mensagens? Mais de 1 milhão de visualizações nas suas mensagens. Se você cobrasse R$1 cada CD, você estava milionário. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. R$1 cada CD. Cobra R$2, é R$1 a mídia, cobra mais R$1, R$2. Você vai ficar rico. Ou então cria lá um login no seu site lá, para todo mundo que quiser baixar a tua mensagem, tem que pagar por mês lá, R$30, R$20. Você vai ficar milionário, pastor. Meu Deus. Infelizmente é isso que tem sido pregado. E eu vou me calar, gente, diante disso. Eu estou 2 semanas pregando assuntos doutrinários sem gostar de pregar assunto doutrinário. Eu não queria ter vindo aqui semana passada pregar assunto doutrinário, ter hoje está pregando assunto doutrinário, mas eu vejo a necessidade da igreja. Então eu tenho que falar aqui o que é a necessidade da igreja. Eu sou um pastor de uma igreja local, eu tenho que doutrinar a igreja conforme a Bíblia me diz para doutrinar. Porque ser ministro de Cristo é levar os homens a ter a oportunidade de viver uma vida em obediência, a viver uma vida em santificação pelo Espírito Santo de Deus, a render louvor e adoração a Deus. Isso que é viver o Evangelho, viver as boas notícias, é acreditar que tudo Ele fez por mim, mas que agora eu preciso me juntar no exército do seu reino para proclamar tão grande salvação aos 4 cantos da terra. Eu preciso entender isso. O problema é que nós fomos doutrinados no Brasil a esperar tudo sentado. Dá uma oferta especial que Deus faz. Leva uma garrafa d'água que eu vou ungir essa garrafa d'água com uma oferta especial que você vai dar. E o teu problema de saúde vai acabar. Coloca um copo d'água em cima da televisão e receba a oração do apóstolo, do patriarca, do bispo, do pastor, e você vai tomar um novo rumo na vida. E nós passamos a viver isso. Nós fomos idiotizados, me perdoe a expressão. É isso que nós fomos durante a vida inteira. E passamos a ser marionetes. E passamos a acreditar nisso. E passamos a sentar e esperar. Não, já tenho o dízimo esse mês, eu tenho certeza que aquele emprego lá que eu botei um currículo, eu vou conseguir. Não, já tenho oferta esse mês também, eu tenho certeza que essa doença que eu estou tendo aí vai embora. Porque eu já fiz. Então nós aprendemos assim. E acabamos ficando para trás. Quando na verdade nós temos que entender e tomar posse, de fato, da provisão do Senhor, tomar
posse, de fato, de tudo aquilo que o Senhor tem nos garantido e nos reservado, de tudo aquilo que Ele nos deu, mas acima de tudo, toma posse do Senhor, porque Ele habitou em mim, Ele habita no meu coração, e que eu tenho feito com essa habitação que Ele me trouxe. Que mudança de vida eu tenho experimentado com a habitação do Senhor na minha vida? Que transformação eu tenho recebido com a habitação do Espírito Santo no meu coração? O que eu tenho feito no meu ministério? O que eu tenho feito daquilo que Deus me deu, daquilo que Deus me chamou? O que eu tenho feito? Como eu tenho trabalhado no reino de Deus? Paulo diz, trabalhe no reino. Porque o trabalho em unidade vai testificar Cristo Jesus em toda a terra. Trabalhe no reino. Nós precisamos formar um time. Tive uma aula essa semana excepcional, excelente aula na Escola de Missões, com a professora Priscila Salgado. Ela trabalha com projetos sociais, ela trabalha como capacitadora e consultora da ONG ZIP 10. E ela tem mais de 690 núcleos espalhados pelo Brasil. Agora ela está migrando de emprego, está saindo da ONG do Zico, está indo trabalhar com o Juninho Pernambucano lá em Pernambuco. E ela deu aula para a gente essa semana, falando uma coisa muito interessante. Caminhar com um time é melhor do que caminhar sozinho. Vou repetir. Caminhar com um time é melhor do que caminhar sozinho. Porque caminhar sozinho cansa. Porque quando você quer emagrecer, eu estou emagrecendo um pouco, a calça está até caindo, né? Graças a Deus que emagreci, faltam 7 quilos agora, graças a Deus, né? Sozinho cansa. Você começa a tomar aqueles chás, chá de berinjela, chá verde, chá isso, chá aquilo outro. Aí você tem que bater no liquidificador, aquele monte de coisa, couve, pepino, você vai bater aquilo tudo, faz aquela sujeirada toda, aí você toma um copo de 300 ml. Aí tem que limpar aquilo tudo, aí você fala, que chato. Mas se teu marido, se a tua mulher, se teu filho, se tem alguém tomando junto contigo, você vai falar, beleza, eu vou dividir essa limpeza aqui. É mais fácil. Então a Priscila Salgado, ela falou algo interessante. Caminhar com um time é melhor do que caminhar sozinho. Por quê? Porque caminhar sozinho cansa. E caminhar com um time não. O outro vai dizer, levanta, vamos embora, o jogo não está perdido ainda não. Vamos em frente. E aí o outro vai cansar e na frente, vamos embora, toma água aqui comigo, vamos embora. Toma um Gatorade, vamos embora. Força. Receba o Espírito Santo de Deus na sua vida, vai embora, vamos em frente. E vamos ler a palavra, vamos orar, vamos interceder, vamos evangelizar, vamos falar do amor de Deus, da graça de Deus, vamos embora. Mas eu cansei, vamos embora, vamos comigo, eu estou contigo, vamos embora, o outro vai cansar. Que é um time. É 1, é 2, é 3, é 5, é 10, é 20 que se tornou um só. E aí fica mais fácil. Agora, cada um caminhar individualmente, cada um caminhar sozinho. Ó, pastor, eu estou caminhando, mas cada um caminhar sozinho não dá certo. Vai cansar todo mundo. Vai fadigar todo mundo. Vai tirar o interesse de todo mundo. Vai perder a graça. Aí a igreja vai se tornar um point de encontro, um point gospel. E não é isso que Deus quer para nós. Vamos correr. Romanos 15, 22 a 29. É por isso que muitas vezes fui impedido. Romanos 15, 22 e 29. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que preciso trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudar em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Eles tiveram prazer nisso e de fato são devedores a eles. Pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha
e visitarei vocês de passagem. Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Paulo diz assim: eu desejo visitar vocês. Igreja de Roma, eu desejo visitar vocês, mas agora eu tenho muito trabalho. Paulo ele sempre estava enganjado no trabalho do reino de Deus. Agora eu estou envolvido com outro trabalho, mas eu tenho certeza que logo, logo, esse trabalho findará e eu vou poder visitar vocês. E eu vou visitar vocês e vou dar a oportunidade de vocês caminharem comigo e me ajudar a chegar até a Espanha. Por quê? Porque nós somos um e é preciso nós formarmos um time. Porque o time tem o nome de Jesus Cristo. Esse é o time que eu jogo, esse é o time que você joga. Nós não jogamos em times adversários, nós jogamos em times iguais. E precisamos avançar nesses times iguais. Precisamos avançar para levar a palavra de Deus aonde essa palavra ainda não foi anunciada. Precisamos fazer com que essa palavra seja pregada. Precisamos entender que o papel da igreja é ministrar. O papel da igreja é ministrar. O papel da igreja é ensinar. O papel da igreja é dizer para aquele que está perdido que há uma nova chance em Cristo Jesus. O papel da igreja é experimentar da ressurreição de Cristo a partir de hoje aqui na terra e levar para aqueles que estão lá fora essa esperança que há muito já fora perdido. Esse é o papel da igreja. Mas o que nós, como igreja, estamos fazendo? O que nós estamos fazendo para edificar a igreja de Cristo em toda a terra? 15, 30 ao 33. Recomendo os irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta. Então eu vou fazer a mesma oração de Paulo agora e a mesma recomendação de Paulo. Eu recomendo a igreja de Cristo, eu recomendo aqueles que congregam conosco pessoalmente, aqueles que congregam conosco virtualmente, aqueles que nos acompanham. Eu recomendo, eu conclamo, eu suplico, pelo amor do Espírito de Jesus Cristo, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Ore, interceda, seja uma coluna no ministério, seja alguém que faz a diferença. Ore para que eu seja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que pela vontade de Deus eu os visite com alegria e juntamente com vocês desfrute de um período de refrigério. O Deus de paz seja com todos vocês. Orem para que essa palavra seja pregada e aceitada. Porque nós sabemos que é difícil as pessoas viverem a graça, as pessoas preferem viver a escravidão. A liberdade, ela assusta. As pessoas não sabem viver livres. Teve um indulto aí do Dia das Mães aí, e um monte de pessoas que acabaram saindo aí do indulto do Dia das Mães já voltaram para as cadeias. Não sabe viver em liberdade. Só consegue viver aprisionado. E mal foi solto para ficar com a mãe, ele tinha um bom comportamento, porque a lei assim lhe faculta. Já foi com a pistola, não sei onde conseguiu a pistola, dentro de um hospital para assaltar, dentro de uma farmácia para roubar, dentro de um supermercado, assaltou uma idosa, assaltou uma criança e foi preso novamente. Não sabe viver com a liberdade. Eu sei disso. Eu sei que é muito difícil saber lidar com a liberdade, mas foi para a liberdade que Cristo nos libertou. De fato, sejamos livres. Foi para a liberdade. Eu sei, não precisa dizer para mim, pastor, pregar isso que a gente prega é muito difícil. A gente prega a graça, a gente prega o amor de Deus, o perdão de Deus, e as pessoas gostam de uma chicotada, as pessoas gostam de sofrer, as pessoas... Eu sei disso tudo, mas eu faço a oração que nem Paulo. Eu peço a vocês para que vocês orem por mim, orem por nosso ministério, orem por essa palavra que nós pregamos. Se essa palavra faz bem a você, ela vai fazer bem a outras pessoas. Se essa palavra trouxe liberdade a você, vai trazer liberdade a outras pessoas. Vai ser um instrumento de bênção na vida das pessoas. E que nós sejamos porta-vozes dessas verdades, que nós possamos
encontrar irmãos para viver essa vida. Para terminar, meus filhos, Romanos 16, 1 a 9. Só que coisa interessante. Quando eu falo que precisamos formar um time. Era Paulo sozinho? Paulo era o apóstolo da graça. Você conhece o nome de Paulo. Eu vou falar um monte de nomes aqui que a Bíblia vai citar, que o apóstolo Paulo vai citar, que você talvez não conheça. Ou se você gostou, coloque no seu próximo filho ou na sua próxima filha, tá? São nomes bem bonitos. A gente vai falar agora. São nomes que o apóstolo Paulo vai dizer, ó, fazem parte do meu time. Estão junto comigo. É o meu nome que vai ser lembrado aí ao longo dos tempos aí, como apóstolo das nações. Mas se não fosse por graça e misericórdia de Deus, e por essas pessoas que se levantaram no meu caminho para me ajudar, eu não seria o apóstolo das nações. Ele vai dizer, recomendo-os nossa irmã Febe. Ó, que nome bonito, Febe. Serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Olha que coisa bonita. Saúdem Priscila e Áquila. Priscila já é um nome já bem comum. E Áquila, bonito. Meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão, olha aí, você vai ter um meninão, Epeneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou ordenadamente por vocês. Outro nome bonito. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes, que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem o Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Só nome lindo, mas são pessoas abençoadas que ajudaram na caminhada do apóstolo Paulo, que faziam parte do time apostólico de Paulo. E nós começamos a entender que a igreja não é uma organização. A igreja são pessoas. Pessoas que se amam, pessoas que se encontram, pessoas que dão a sua vida em favor do reino de Deus. Isso é igreja. Isso é igreja. Vivendo umas pelas outras. O reino de Deus, como dizia Hans Burke, acima de tudo, é um reino de amigos. O reino de Deus, acima de tudo, é um reino de amigos. Igreja é relacionamento. Igreja é encontro. Igreja não são programas, igreja não são eventos, não são promoções, não são gincanas, não são concursos, não. Seja lá o que for. Igreja são pessoas se encontrando, se amando, orando umas pelas outras, servindo umas às outras, mutuamente, buscando bem umas das outras, unidos para buscar as pessoas para virem ao encontro de Jesus Cristo, Senhor nosso e Senhor da igreja gloriosa em toda a terra. Estamos terminando. Nós precisamos viver essa verdade. Tem mais algumas palavras de Paulo aqui em Romanos 16, 10 a 18. Eu queria ler com vocês. Saúdem a Pérez, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa. Olha assim para ter gêmeas. Aí, Tati. Trifena e Trifosa. Mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhe saudações.
recomendando-lhes, irmãos, que tomem cuidados com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganando os corações dos ingênuos. É muito interessante isso. Paulo fala da unidade, descreve as pessoas que participavam no Evangelho com ele, e ele diz assim, tem pessoas que se dizem cristãs, mas na verdade o seu Deus é o ventre, é o bolso, estão preocupados com seus próprios interesses, com seus próprios apetites. Desses se afastam. Não perca tempo ouvindo televangelista, não perca, por favor, não perca tempo ouvindo bobagem na televisão, não perca tempo. Pastor, você de vez em quando fala que perde tempo, perca 3 minutos só para ter assunto aqui, porque não tem nem que perder esses 3 minutos. Eu não sei nem porque Deus me permite eu perder esses 3 minutos, porque é só bobagem que a gente tem ouvido na televisão. Não fique ouvindo televangelista, não fique preocupado em comprar nova Bíblia do momento, a Bíblia da mãe que ora mais do que todas. Não fica preocupado com isso. Ore mais do que todas as mães, sem se preocupar em comprar uma Bíblia especial. Compre uma Bíblia e leia a Bíblia. Glória a Deus. Não fique perdendo tempo com aqueles que se dizem cristãos e não são. Porque essas pessoas ensinam assim: você tem que viver assim só no nosso meio. Lá fora é o mundo do pecado, é o mundo da prostituição, é o mundo. Aqui é o mundo de Deus. Estão enganando os outros. Jesus, ele comia e bebia com os pecadores. O pastor está dizendo que eu tenho que sentar na roda dos escarnecedores. Eu estou dizendo que você tem que evangelizar. Estou dizendo que você tem que ser testemunho vivo. E se for preciso, eu estou contigo. Porque precisamos formar um time. Precisamos ser igreja. Precisamos ser um só. Precisamos ser um só corpo em Cristo Jesus. E precisamos fazer a diferença no meio dessa geração que se perde. Eu oro a Deus para que Ele levante na minha vida, na sua vida, esse apetite, esse desejo, essa vontade, essa fome de viver pelo reino de Deus, propagando as boas novas do Senhor, propagando a verdade do Evangelho todos os dias das nossas vidas. Precisamos viver essa vida para a honra e glória do Deus eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele seja a glória no presente e no porvir. Nós louvamos e engrandecemos a Deus e declaramos a provisão do Senhor. A mão do Senhor agindo com poder e glória na sua vida e na minha vida. E que nós venhamos a formar um time forte, um time campeão, cujo capitão se chama Jesus Cristo. Amém e amém. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Despeça-nos na tua paz e no teu amor. Que tenhamos uma vida em unidade, um time formado, capitaneado por ti, Senhor Jesus, guiado por ti, um time que é vencedor e vencedor invicto para a tua glória. Assim oramos em teu nome, Jesus. Amém e amém. Glórias ao Senhor, glórias a Jesus.